Olá, boa tarde. Hoje é 10 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 123. Então veja bem, Atos 16, versículo 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda a nós. E logo depois dessa visão procurava partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciar um Evangelho. Então Paulo teve uma visão e viu que ele entendeu, concluiu que era o Senhor que estava chamando ele para anunciar o Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Então Deus ele queria fazer o quê? Deus ele queria salvar Lídia, queria que Lídia abrisse o coração, ele queria que Lídia se batizasse, ele queria que Lídia se convertesse a novo propósito de salvação, para salvar ela e a família dela. Ele queria libertar a jovem que tinha um espírito de adivinhação através de Paulo e Silas. E eles queriam mostrar para os magistrados, para os senhores que tinham muito dinheiro na época, e para o povo daquela cidade que eles estavam precisando de libertação, estavam precisando ouvir o Evangelho, estavam precisando ouvir, crer, e estava precisando passar a ouvir, crer e a passar a entender que a palavra do Evangelho era para eles, mesmo eles sendo romanos. Então o Evangelho é para todos, todas as nações. Um dia todas as nações vão estar perante ao Senhor Jesus Cristo e a Deus. Uns para receber a absolvição eterna e uns para receber a condenação eterna. Olha que coisa séria. Então você vai ser recebido, você vai receber a absolvição, você vai ser absolvido, inocentado, salvo. Você vai conseguir a vida eterna, creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo queria mais além disso. Então vou ler para você Atos 16. Nós sabemos que o Paulo e Silas foram presos, os senhores os entregaram aos magistrados, os magistrados mandaram açoitar. Toda a multidão daquela cidade se reuniram contra Paulo e Silas, mandando açoitar. Então todos daquela cidade, daquele lugar, estavam precisando de libertação por o fato de não estar servindo ao Criador, ao Pai Celestial, por o fato de não estar ouvindo os ensinamentos, os mandamentos, as Escrituras Sagradas, o Evangelho, e estavam praticando costumes que eram pecado aos olhos de Deus, que desagradava a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Então, eles foram presos, o carcereiro prendeu, porque recebeu aquela ordem, era funcionário e trabalhava, e muitas das vezes era obrigado para exercer ali o juízo naquele lugar, porque senão ele morreria. Então, Atos 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E ouvindo os presos e os outros presos os escutavam. Então, Paulo e Silas tinham sido açoitados. Essa camisa está limpa. Eu tinha tomado banho. Graças a Deus, não está suja, pessoal. Estou falando com a mesma camisa, porque eu estou fazendo um vídeo diferente. Se você prestar atenção, eu fiz alguns assim, eu segurando, e alguns da minha esposa, e o vídeo com a camisa preta por trás, que mostra a diferença de uma coisa e outra. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Então, mesmo Paulo tendo sido açoitado, Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles presos naquela cadeia, eles cantavam hinos a Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Então, nós aprendemos com Paulo e Silas que, dependendo da situação, nós temos que orar e louvar a Deus, cantar a Deus, glorificar a Deus. Se você está passando por alguma situação difícil, alguém da sua família, ore a Deus, cante hinos a Deus. Mesmo se a situação estiver boa, ore a Deus, cante hino a Deus. Se estiver ruim, ore a Deus e cante hinos a Deus. Dependendo da situação boa, ruim, favorável ou não, você tem que orar e cantar hinos a Deus, porque isso agrada ao Senhor. E quando você ora e canta hino a Deus, no mundo espiritual acontece Deus, ele movimenta o mundo espiritual e o mundo físico. A oração alcança o mundo espiritual e o mundo físico, movimenta o mundo espiritual e o mundo físico. E versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se lhe abriu a prisão das portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, então Deus moveu o mundo espiritual, moveu o mundo espiritual e o mundo físico.
Acordando o carcereiro e vendo a porta aberta da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Então o carcereiro pegou a espada e puxou e quis se matar. Por quê? Porque os senhores, os magistrados, quem mandava dele, para quem ele trabalhava, para quem ele era obrigado a trabalhar, exercer o juízo, iam pegar ele e iam matar, cuidando ou pensando que ele tinha soltado os presos. Então eles iam matar ele. Então, como ele sabia que eles já iam matar ele, pegou a espada e quis se matar. E cuidando que os presos já tinham fugido. Então eles achavam, eles fugiram, então vou me matar, porque eles vão me matar sempre. Quem? Os magistrados, no sentido daquele tempo. Então o preso pensava isso, o carcereiro. Mas Paulo, clamando com grande voz, disse: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então veja o porquê. Viu o varão que estava chamando? Teve a visão do varão chamando ele para ajudar. Era Deus mostrando para Paulo em uma visão que ele queria que Paulo passasse por todas aquelas cidades, fizesse tudo aquilo que ele fez e chegasse até esse momento do homem, para salvar o homem, para o homem não se matar e perder a salvação. Veja que uma vida, uma alma é muito importante. Deus não queria perder a alma do carcereiro. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo e se prostrou diante de Paulo e Silas. Então Deus não quer que ninguém se suicide. Então se vem algum pensamento suicida, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Busca um psicólogo, um psiquiatra, lá uma igreja, pedir oração, orientação de Deus, leia a Bíblia, escute pregações, mas não faça nenhum mal a você mesmo e se esforce para não fazer nenhum mal a ninguém, porque para poder você conseguir a sua salvação. E tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então o carcereiro disse: Senhor, o que é necessário para mim ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então pronto. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, é salvo você e sua casa. Olha a importância do Evangelho. Se Paulo não tivesse saído lá de onde ele estava, não tivesse crido na visão, não tivesse crido que era o Senhor mandando ele ir até lá, como a jovem tinha sido liberta, salva, e como os senhores e alguns magistrados iam se libertar e entender que estavam errados e iam passar a fazer o que era certo. Então, de maneira alguma, eles não iam entender, eles iam continuar naquela prática, desagradando ao Senhor, ia perder a salvação, e Paulo e Silas ia ser cobrado pelo sangue deles, pela perda da alma deles, porque Jesus tinha falado com ele. Por isso que é bom nós estar atento e custo para nós ouvir a voz do Espírito de Deus e de Jesus Cristo. Paulo foi. Então Paulo disse, e eles disseram: creio no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, o carcereiro. Então o carcereiro creu e foi salvo ele e a casa dele. Ele pregavam a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Então, tanto o carcereiro como a mulher dele, os filhos dele, tio, primo, amigo, todo mundo que estava na casa do carcereiro ouvia a palavra. Eles ficavam ouvindo o que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de todos, como abriu o coração da Lídia, como libertou a outra e ela. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, tanto o carcereiro foi batizado, creio tanto no Evangelho, que ele tomou a decisão de aceitar Jesus e de se batizar, não só ele, mas todo da casa dele. Veja a importância. Deus queria salvar a Lídia, queria salvar a menina que tinha um espírito de adivinação, queria salvar alguns senhores, alguns magistrados, e queria salvar o carcereiro, a família do carcereiro também, e creio que os presos também devem ter também crido no Senhor, que vira a manifestação do discípulo. Então, levando-o a casa, lhe pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou com toda a sua casa. Então ele levou Paulo e Silas para a casa deles, deram comida. Depois Paulo e Silas ficaram no mesmo lugar esperando os magistrados e o Senhor os soltarem. Isso eu vou falar no outro vídeo. Então veja a importância de Deus e de Jesus Cristo. Veja a importância do Evangelho. Então Paulo entendeu que ele queria que ele anunciasse o Evangelho em todas essas cidades. Paulo anunciou, orou, libertou as pessoas através do nome do Senhor Jesus Cristo, e isso pode acontecer hoje em dia. É isso que Deus quer fazer nas cidades, nas nações e em todo canto. Então, Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe.